Muito boa noite, começando aqui ao vivo, mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje eu quero começar o ano com vocês, né? A gente está começando aqui o 2023, confirmem por favor se estão me ouvindo bem, tudo certo? Uma live de fundos imobiliários, um primeiro pregão do dia, do ano, né? Com um pouquinho de queda em fundos imobiliários, até que o fundo imobiliário resistiu melhor do que as ações caíram aí quase 3%, e os fundos imobiliários caíram até mais, chegaram a cair até, acho que um pouco mais de 0,5% no dia, mas fechando com queda aí de 0,21 no primeiro pregão do ano, juros futuros também subindo um pouquinho, e a gente vai vendo aí como é que vai ser os desdobramentos dos primeiros passos aí do novo governo e como isso vai refletir no mercado como um todo, né? No mercado de juros, mercado de renda variável. Vamos ver como é que vão ser os desdobramentos iniciais aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre rendimentos, né? Para a gente comentar um pouquinho. Já colocam aí também aquele fundo que vocês têm dúvidas para a gente possa falar. Eu só quero lembrar uma coisa, tá? Alguns fundos imobiliários não divulgaram rendimentos ainda. Aliás, vários deles, né? Os rendimentos são divulgados aí no fechamento do mês, no primeiro dia útil agora, mas ainda tem fundos que divulgam no quinto dia útil, tem fundos que divulgam no oitavo, no 10º dia útil. Então, tá aí alguns para a gente comentar hoje. Uma live rápida, objetiva, direta, comentando alguns destaques para vocês. E lembrando também que agora na quinta-feira eu faço uma live sobre perspectivas para 2023. Então, vamos levantar alguns pontos aí que a gente está esperando aí para 2023, vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Hoje, inclusive, alguns fundos corporativos sentiram um pouquinho mais do que a média geral aí do próprio IFIX, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os rendimentos do mês, né? Primeiro, a BC Plaza com rendimento zero. E por que rendimento zero? Teve aquela cisão do fundo, foi aprovada a cisão, então ainda vai demorar um pouquinho para ele reestabelecer. Outra questão aí também, o BARI 11 é estabilizado em 0,90, ele ainda tem uma reserva acumulada, mas tem aquela defasagem dos recebíveis. E aqui eu quero fazer uma consideração bem interessante, tá, pessoal? Na minha opinião, posso estar equivocado, mas na minha opinião, o pior momento dos fundos de recebíveis, do ponto de vista de rendimentos, ficou para trás. Então, se a gente observar os rendimentos desse mês e muito possivelmente os que vão ser anunciados em janeiro agora, né? Não os que estão sendo pagos em janeiro, os que vão ser anunciados em janeiro, na minha percepção, aquele pior momento talvez já tenha ficado para trás. Talvez ainda pode alguns fundos demorar um pouquinho para voltar o patamar acima de R$ 1 por cota, mas uma tendência natural aí que isso aconteça dentro dos fundos. Então, Vale 11, 0,90. BBPO 0,92, teve renegociações de aluguéis, na minha opinião, ainda tem um potencialzinho de alta, tem uns rendimentos que devem começar a serem consolidados aí dentro do trânsito de caixa, então BBPO do 0,92, mas possivelmente pode subir um pouquinho aí, mas também, de novo, aqui é só uma visão, uma opinião minha, tá? BCIA fundo de fundos do Bradesco, estabilizado em 0,76, um fundo que passou por assim, ao longo de 2023, uma grande transformação na sua carteira, tentando aproveitar algumas barganhas, mas o mercado acabou caindo mais, né? Então, embora ele tenha feito todo esse movimento, no final das contas, ainda o mercado caiu mais e bateu um pouquinho mais aí nas cotas, então mesmo que ele tenha feito esse giro naquele momento, ainda tem que esperar agora ter um pouquinho mais de paciência para as cotas voltarem a subir, se é que vão subir em 2023, né? Que eu estou trabalhando com uma possibilidade. Alguns economistas aí falando talvez até de alta de juros no segundo semestre, isso tudo vai ser assim um driver, né? Uma proxy, melhor dizendo, uma proxy muito importante para o comportamento das cotas dos fundos imobiliários. Até acho, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso na quinta-feira, mas até acho que os fundos imobiliários conseguiram se segurar bem em 2023, né? Um resultado aí mais ou menos de 2,5% do IFIX, no momento em que, se você olha o recorte de 12 meses, os juros subiram praticamente 50%. Se você olha o final de 2021 e o final de 2022, o aumento dos juros foi praticamente aí de 50%, quase isso, né? Então, num ano em que os juros subiram 50%, o IFIX conseguia ainda entregar um retorno acumulado de 2,5%,
e aqui eu vou pressupor que você tem uma carteira um pouquinho melhor do que o IFIX, e que consegue entregar um resultado melhor, um resultado acumulado até positivo, né? Poxa, Baroni, mas é tão pouco, né? Os rendimentos praticamente foram anulados pela queda das cotas. Eu concordo com você, mas vamos lembrar aí que em 2019, por exemplo, a gente teve um IFIX com uma valorização de 34%, 35%. Então, é muito aderente a juros, né? Tem correlação muito forte de juros, tá certo? Bom, seguindo em frente, o AIEC, até perguntaram aqui no chat, o Autonomy, né? Esse fundo teve um rendimento de 1,32, mas ele teve um rendimento extraordinário de quase 60 centavos por cota em função de uma antecipação de aluguel. Então, vamos ficar de olho que não é esse o rendimento base do fundo, tá? Becri já aí 1,04, então já mostrando que o pior momento possa ter ficado para trás. Então, pagando já acima de R$ 1 por cota. De novo, vamos falar que o normal para os fundos aí que rodam a IPCA mais 7, que é o caso do Becri e vários outros, o normal não é 1,70, 1,80, mas também o normal não é 80 centavos, 70 centavos. Mais perto aí de R$ 1 por cota. Tá? Bresco surpreendeu negativamente, né? 0,65 BRCO. Poxa, Baroni, mas já estava anunciada a desocupação do GPA e o impacto na renda de quase 20%. Sim, mas ele tinha ainda uma reserva acumulada, então a gente estava esperando alguma queda potencial mais para o primeiro trimestre aí. Vamos esperar o relatório, não teve nenhum comunicado direto da gestão, mas a gente estava esperando alguma queda mais no primeiro trimestre. Mas a queda já aconteceu aí para 0,65 centavos. Né? Ele estava entregando 0,70, baixou aí para 0,65. Tá certo? FIGS subiu aí um pouquinho, 0,42. Vamos ver se vai ser o novo rendimento base do fundo. Vamos aguardar. FIIB, Industrial do Brasil, mais uma alta de 4,10. Né? O fundo vem conseguindo aí, é um dos fundos passivos aí mais, com maior caso de sucesso aí do mercado. Né? Base de cotistas bastante limitada pelo tamanho do mercado, né? 15 mil cotistas, talvez um pouco mais, mas enfim, no mercado de 2 milhões de investidores. Mas de toda forma, vem se apresentando como um case de sucesso aí dos fundos passivos. Galg mantido 0,082, o fundo vendeu um imóvel, está rodando dentro desse rendimento base, tinha ganho de capital que tinha transitado no caixa aí, então está aí mantido 0,082. Habitat voltando a subir, né? 1,17, mostrando que o pior momento médio aí desse fundo, já no caso do Habitat, ele já é um fundo que roda mais no IPCA mais 10, né? Um high yield, então já roda mais IPCA mais 10, então o rendimento base é um pouco mais alto, considerando aí um cenário base de inflação, tá? Alguém perguntou que é MGFF, ainda MGFF não foi divulgado, tá? É mais para frente um pouquinho. Vamos entrar aí nos Hs, HFOF 0,62, dentro do esperado, é um fundo de fundos que tem uma base de carteira muito concentrada, então tem alguns fundos lá que estão em prejuízo contábil que não pode ser realizado. Então o 0,62, na minha opinião, é um rendimento base muito bom, dadas as condições de como o fundo foi, como tiveram captações relevantes e como eles conseguiram estruturar a carteira aí, tá? HGCR dentro do guidance, né, de 1,20, aqui eu até pulei o HGBS 1,40, rodando numa base boa de guidance aí da gestão, né, o fundo está passando por uma consolidação aí com o Shopping Jardim Sul, então um rendimento base interessante para um fundo de shoppings que tem uma história de mais de década. HGCR 1,20 dentro do esperado também, é um fundo que tem praticamente metade da carteira em CDI, outra metade em inflação, então vem se segurando bem. HGLG, todo mundo estava aguardando os rendimentos, né, do HGLG, do HGRE. HGLG 2,20, lembrando que a gente estava até falando, né, que tem uma renda dobrada, e foi literalmente dobrada, 1,10 mais 1,10, 2,20. Está aí o rendimento do HGLG, muito ganho de capital que estava acumulado já dentro do semestre, está aí transitado no caixa e distribuído dentro da regra dos 95%. HGPO também um case de sucesso aí de 1,60, é um case de um fundo de passivo, né, de sucesso, assim como o FIIB. A HGPO vem mantendo sempre aquela renda crescente e tal, né? São fundos que acabam não tendo muita liquidez, não tem uma base de cotistas muito grande aí, mas são cases de sucesso. HGRE é 1,10. O HGRE, eu vou até considerar aqui do meu jeito quase que uma renda dobrada também, porque a renda do HGRE base é mais perto ali do 0,60, né? Ele tem
alguns rendimentos acumulados que estão sendo distribuídos, mas ele precisa que em 2023 novas locações ocorram, porque uma hora esses lucros acumulados vão se esgotando, e aí a realidade bate na porta do fundo. Tem aquelas locações para serem feitas, principalmente na Torre Martiniano, tá bom? Então só fica aí essa consideração. HGRU, esse veio acima do que a gente estava imaginando, né? A gente imaginava um rendimento elevado, mas de fato aí a gestão soltou o rendimento, inclusive hoje, por coincidência, mais uma agência vendida lá no Paraná, um lucro aí de 6 centavos, 7 centavos, alguma coisa assim por cota, que começa já, né, no primeiro dia do ano, já com renda transitando, pagamento à vista e outras 6 parcelas. Mas enfim, voltando, HGRU, R$2 por cota. R$2 por cota, bem significativo. A gente esperava um pouco menos, tá? Então eles já soltaram bastante desse lucro acumulado, o que é ótimo, né? Não tem nada de errado, tá tudo certo, faz parte da evolução aí. HSLG, né, o fundo de logística da HSI, 0,70, também tem lucro acumulado, sempre nesses fechamentos de semestre, às vezes falta alguma coisinha ou outra, mas dentro do esperado também. HS Mall segue subindo, aliás, os fundos de shoppings no geral seguem entregando bons rendimentos crescentes, né? HS Malls também nessa lista dos fundos de shoppings crescendo rendimentos, né? 0,70. Então, quando a gente vê um 0,70, a gente coloca esse yield, né? Um yield mensal para fundo de shopping de 0,85, nós estamos falando de mais de 10% ao ano para fundo de shopping. É muita coisa. Assim, quando você anualiza, né? Então, assim, mostrando que o mercado está bem descontado. Aliás, falando para vocês, né? Começaram a vir as reavaliações patrimoniais. No geral, as avaliações patrimoniais de shoppings mostrando aí, principalmente os fundos ativos, os fundos que fizeram emissões, compraram imóveis, venderam imóveis, mostrando uma valorização patrimonial, né? Então, isso muito interessante desse momento que os shoppings estão vivendo. Os mais passivos, esses parece que apanharam um pouquinho mais, sentiram mais o peso aí da taxa de juros, do método de fluxo de caixa descontado, que impacta muito a reavaliação desses imóveis, mas os fundos ativos, pelo fato de ter mais robustez, de terem integralizado ativos novos nos seus portfólios, têm conseguido valorizações, inclusive alguns deles até de 2 dígitos, né? Ou seja, mais do que 10%, mostrando essa recomposição da inflação aí. Mas enfim, vamos em frente. HTMX, Hotel Max Invest, esse mostrando a consolidação da melhora do setor hoteleiro, porque é um fundo concentrado em São Paulo. Possivelmente deve ter algum ativo vendido, porque a renda base do fundo sem ativo vendido é menor. A gestão voltou a vender imóveis, voltou a ter ganho de capital com imóveis sendo vendidos, com base no último relatório gerencial aí, a gente já viu a volta das vendas, né? Então, vamos aguardar o próximo. Seguindo em frente, vamos lá, KNCR, até o pessoal tinha perguntado aqui no chat, KNCR 1,20, deu uma melhorada, mas eu acredito que tem ali algum fechamento de semestre, né? Porque como ele é um fundo muito previsível, que roda dentro do CDI, o rendimento base, na minha opinião, é mais perto ali de 1,10. Como teve fechamento de semestre, reserva acumulada, alguma coisa para fechar, vamos ver. Meu palpite aqui é que é mais para 1,10 e 1,12 do que 1,20. Embora janeiro tenha muitos dias úteis, e pelo fato de ter muitos dias úteis, você pode ser que no anúncio de janeiro continue nesse patamar um pouquinho mais elevado. Mas enfim, aqui está muito dentro do esperado. KNHY, que nem a high yield, 0,95. E o Canip 0,94. Olha aí. O pessoal que estava preocupado com os fundos do Kinect que tinham caído os rendimentos, voltaram a subir. Por que voltaram a subir? Porque agora você já tem praticamente todos os meses no campo positivo dos rendimentos. Tem ainda, às vezes, algum que possa ter ficado para trás, mas este é um padrão mais esperado para esses fundos que rodam, como eu falei, entre IPCA mais 6 e IPCA mais 7. Por falar nisso, vários gestores já começaram a colocar em seus relatórios, muito bacana, em seus relatórios gerenciais, aquela análise de sensibilidade. Muito bacana de ver, né? Quando o fundo negocia com um desconto patrimonial, ao comprar uma cota, que eu estou falando de KNIP, porque me veio isso aqui na cabeça agora, tá, pessoal? Mas outros fundos apresentando suas tabelas de sensibilidades, mostrando que ao comprar um fundo de papel com desconto, qual é a taxa implícita ponderada do portfólio ao adquirir.
Até peço aí para que outros gestores também façam o mesmo. É muito interessante de vermos. Mas aqui foi só uma ideia que me veio aqui agora, falando de Camip, tá? KNRI, R$1 por cota, mas atenção, esse R$1 por cota não é o normal, é um fechamento do semestre. O normal é 0,91. Inclusive, o KNRI publicou o relatório hoje, já anunciando até um pouquinho de vacância, aumentando a vacância. Claro, para os padrões Kinea foi um aumento significativo de quase 1 ponto percentual, mas para os padrões de mercado ainda muito baixo, tá? Desocupações em lajes corporativas aí, aumentando um pouquinho mais para 2% da vacância. E, inclusive, uma renda garantida que tem no Rocha Verá deve acabar aí nesse primeiro trimestre, mas ponderando entre positivos e negativos, inclusive com carências que haviam sido dadas, descontos que haviam sido dados que vão ser encerrados, a Kinea reafirmou o guidance de 0,91 para o próximo semestre. Então, atenção, R$1 não é o novo patamar de distribuição de KNRI, é 0,91. Foi só um rendimento extraordinário, tá certo? KNSC, 0,94. Esse veio um pouquinho abaixo do que a gente imaginava, porque como ele tem inflação, mas também tem CDI, poderia ter vindo um pouquinho acima. Mas tudo bem, vamos aguardar o relatório gerencial, deve sair aí entre hoje. Hoje já saíram alguns do Kinea, né? KNRI, KFOF e tal. Deve sair entre amanhã e quarta-feira. A gente traz atualização para vocês aí no radar, tá certo? LVBI, super dentro do esperado, 0,75. MOL, 0,78, também dentro do esperado. Até achava que fosse ter algum fechamento do semestre, mas a BRPP, né, que é a gestora, ela tem conseguido distribuir resultados e acumulando para o semestre subsequente. O que isso quer dizer na prática? Que você consegue ter mais sustentabilidade nos rendimentos. E quando você vai subir do patamar, vai se mantendo, tá? Alguém perguntou aí HFOF, já falei, 0,62. Pessoal, agora a gente não fala aqui na live. Seguindo em frente, MFI dentro do esperado, 1,12, está dentro do guidance da própria gestora mesmo. MXRF, lembra que eu falei no anúncio passado que tinha caído? E agora voltou para o patamar que a gente entende que é o mais adequado aí para o fundo, dado o seu portfólio hoje, 0,10, tá bom? 0,10. Seguindo em frente, NSLU voltando aí, né, Nossa Senhora de Lourdes para 1,51, depois de toda aquela questão da revisional. OUJP, fundo de papel que vem se segurando bem desde quando os outros fundos começaram a baixar rendimentos, vem se segurando bem, 1,25, né? Então isso daí está dentro do esperado. Patiel teve uma desocupação anunciada, inclusive, mas segurando o rendimento no 0,58, embora ele tenha um prejuízo contábil lá para ser realizado, mas tem conseguido manter os rendimentos mesmo dentro dessas condições, tá certo? Seguindo em frente, deixa eu ver aqui mais algum, só um segundo. PVBI dentro do esperado, 0,57. PORD, o PORD também tinha se segurado um pouquinho, acabou não resistindo tanto assim. É um fundo que roda nesse patamar de inflação mais 8,9, 0,91, honestamente dentro do esperado. Um pouco abaixo do que talvez se espera para uma carteira média ponderada, mas enfim, ele já estava se segurando há mais tempo, então segue o fluxo aí dentro do normal, tá bom? Sem nenhum tipo de colocação. Pessoal, alguém perguntando de RBRP, RBRP não é hoje, tá certo? Então não temos o que falar dele por enquanto. Vamos lá, seguindo em frente. Agora eu me perdi aqui, vocês me dão um segundinho só para eu me localizar aqui. Só um segundo. Alguém perguntou de GGRC, né? GGRC anunciou hoje 0,95. Então, um pouquinho abaixo dos rendimentos anteriores, tinha um ganho de capital a ser realizado lá, por isso que eu acho que isso aí confundiu alguns investidores do fundo. Tinha ganho de capital ali acumulado. Então, na minha opinião, é um fechamento de semestre gordinho, o rendimento base deve ser um pouquinho menor, mas a gente tem que lembrar que ele renegociou com a Covolan. Então, vamos aguardar o próximo relatório gerencial, muito possivelmente vai ficar nesse patamar de 0,90, 0,95, assumindo que a Covolan, aquela situação com a Covolan, foi resolvida, pelo menos a priori, né? Pelo menos a priori. Seguindo em frente aqui, vamos falar mais alguns. RBED, né? Então, inclusive, vendeu ativo aí, 1,23, segurando o rendimento. Vamos lá, mais algum. RBVA, 1,07. O mais importante é que o RBVA, ele renegociou os contratos com o Santander. Os próximos rendimentos possivelmente vêm dentro de uma base diferente,
mais para 0,90 e R$ 1, né? Mas o mais importante é que alguns contratos com o Santander já começaram a ser renegociados, já temos mais ou menos uma dimensão do impacto dos rendimentos, aí na faixa de 3 centavos por cota, tá certo? Vamos mais um pouquinho? RISA Terrax, finalmente baixou o rendimento, né? Mas aí é aquilo que a gente estava falando para vocês, né? O RISA Terrax, ele tinha um ganho de capital acumulado que estava sendo distribuído, mas o relatório gerencial não deixava isso muito claro para os cotistas do fundo, e muita gente achando que o 1,25 era o normal do RISA Terrax. A gente falava, não, o normal é mais para baixo, né? E a gente só não tinha esse número muito exato, tá certo? Mas aí tá o RZTR neste 0,86. SARI 11 dentro do esperado, 0,64. SDIL 0,82 também dentro do esperado. Tegar baixou para 1,30. Baroni, como assim baixou para 1,30? Na verdade, ele vinha realizando, reconhecendo mais aceleradamente os resultados das SPS. O guidance foi reajustado para 1,30, 1,50 nesta banda inferior, então. Mas nós temos que lembrar o que acontece com o Tegar mais em fim de ano. Você tem as reavaliações patrimoniais por equivalência patrimonial. Você normalmente dá uma engordada de novo no valor patrimonial e ao longo do semestre ele vai realizando os resultados, o VP vai emagrecendo de novo e depois vai tendo novas reavaliações. Essa é a mecânica de um fundo de desenvolvimento, não tem nada de errado nisso. TRXF ficou na banda superior da distribuição, né, 1,20. Com a nova emissão, aliás, a gente até trabalhava com um cenário um pouco menor, mais para 1,10, porque tem uma diluição natural de resultado, mas a gestão conseguiu manter aí 1,20 por cota com base no ganho de capital do imóvel Sodimac, lá de Ribeirão Preto, tá certo? Bom, o RPR11, 1,21, subiu do mês passado, né, mais ali perto de 1,10, 1,11, salvo engano, voltou a subir. Esse também é um fundo que roda, mas esse é um patamar um pouco mais alto, né? Inflação mais 12, inflação mais 13. Então, é esperado que tenham rendimentos realmente um pouco maiores, considerando que é um fundo mais high yield, tá certo? VILG dentro do esperado, 0,70. Vino dentro do esperado, 0,34, sem novidade. Agora, VISC tem uma novidade aí, 0,85. Ele eleva os seus rendimentos ao longo do semestre, mostrando essa recuperação dos fundos de shopping, mostrando sim que o fundo vem conseguindo fazer uma gestão ativa interessante, tem ganho de capital ali dentro do Shopping Minas, né, Minas Shopping. Agora, a grande pergunta é, a gestão deve publicar os relatórios aí nos próximos dias. Será que tem guidance novo para 2023? Eles vêm subindo o guidance aí com uma certa recorrência. Esse 0,85, a impressão que me dá é que eles conseguiram distribuir resultado, mas ainda segura um pouco para conseguir manter um guidance melhor. Vamos ver se eu estou correto ou não, mas essa me parece o modus operandi que tem acontecido com o VISC nos últimos semestres. Né? Inclusive, o próprio Credit Suisse pode fazer isso com a HGRU. Vamos aguardar também. O HGRU pode ser também que tenha algum guidance novo, vamos aguardar, tá certo? Não espero muito disso em HGRE, não espero muito disso em HGRE. Parece que, pelo contrário, a HGRE está no limite. Vamos lá. Mais algum aqui? XPLG 0,74, absolutamente sem novidades. XPPR 0,30. Vem, eu vou dizer assim, né? Dentro de todo o cenário desafiador do fundo, até que está se segurando. Poxa, Barone, mas caiu bastante. Tá, mas até aí está se segurando bem. XPSF 0,077, que é o fundo de fundos da própria XP, né? Bom, algumas pessoas perguntando sobre DEVA, perguntando sobre HCTR. Esses fundos não anunciam rendimentos agora no fechamento, né? Deve anunciar mais aí nos primeiros 5 dias úteis. Então, entre o fim dessa semana e o início da próxima, deve ter rendimento sendo anunciado por esses fundos, tá certo? BCFF também não anuncia agora, Iridium não anuncia agora, pessoal perguntando, RBRP agora também não, tá bom? RBRR também não, tem vários fundos que anunciam um pouquinho mais para frente, BRCR também não, quinto dia útil, que mais? Alguns aí que o pessoal estava perguntando, tem muitos fundos que anunciam no quinto dia útil, né? Então a gente tem que esperar mais um pouquinho. Que mais? É isso.
Tord também agora não, é um pouco mais para frente. Então, se for o caso, a gente faz outra live para vocês mais no meio da semana, tá bom? Pessoal, então é isso. A ideia era fazer esse bate-papo rápido com vocês aí de uns 20 minutinhos. Missão cumprida. Deixa eu ver se eu falei de mais algum aqui. Alguém perguntou de qual? KCRE, né, que é o da Creditas, em parceria com Quineia. 0, esse sim ainda apanhando um pouquinho nos rendimentos, né? 0,61. Temos que guardar o relatório gerencial dele, ele tinha um pouquinho ali de gordura, tinha queimado essa gordura e estava com o rendimento base realmente um pouco mais amassado aí. Ele é um fundo que mais novo, né? Estão sentindo um pouquinho. Cebop teve rendimento gordo. Lembrando que o Cebop tem uma vacância elevada, rendimento gordo do fundo, 1,12. Deixa eu conferir. Cebop, 1,12. Isso mesmo, na mosca. 1,12. Então vamos aguardar aí novas locações, né? O fundo tinha ganho de capital, tinha multa para ser reconhecida, transitou essa multa no caixa, eles foram fazendo reserva, mas tem que esperar aí novas locações. Alguém perguntou o que mais aqui? É isso? Betal não é agora, né, pessoal? Betal não é agora. O que mais, hein? RRCI Super High Yield normal, 0,90, absolutamente dentro do esperado para esses fundos padrão IPCA mais 6,7. MXRF eu já falei. Risa Terrax eu já falei, 0,86. Agora com rendimento base, sem ganho de capital. É isso dentro do esperado, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu acredito que eu cumpri aqui a nossa missão de falar os principais rendimentos. Se ficou algum para trás, peço desculpas, mas a ideia é essa. Depois vocês mesmos podem colocar aqui nos comentários os rendimentos aí, vocês mesmos podem enriquecer os rendimentos. Kizu tem aqui, deixa eu falar para vocês. Kizu 0,09. Me parece também ganho de capital, temos que esperar o relatório, mas me parece também um pouquinho acima da renda base. Então, deve ter sim algum lucro acumulado. Ele tinha, né, lucro acumulado, pelo menos com base nos últimos relatórios gerenciais. Então, possivelmente, fechamento de semestre faz esse up aí, mas o rendimento base dele é um pouco mais embaixo, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum que eu posso falar com vocês. Eu acho que já cumpri todos. Deixa eu só abrir uma listazinha aqui para ver se tem mais algum pendente. Não, acho que é esse. Tá, VGHF 010, né? VGHF 010, o próximo 0,09, desculpe, o próximo é 0,09. O do mês passado, que foi 0,10, uma queda. Aliás, posso ser bem sério com vocês, o VGHF até que se segurou muito. O VGHF já era para ter caído um pouquinho mais, né? Ele até conseguiu segurar muito fazendo papel aí de hedge fund, tá certo? Então, o 0,10 estava até mais elevado, né? Se você observar os outros fundos que tem esse modelo de distribuição regime de caixa, já tinha caído um pouquinho antes, tá? SDIL eu já falei, né? 0,82 dentro do esperado, sem muita coisa para acrescentar aí, tá certo? Pessoal, acho que é isso. Se ficou algum para trás, como eu falei, vocês mesmos podem colocar aí que vocês colocam no comentário aí, tá? More não é hoje, ou não é hoje, é mais ali para o 11º dia útil. Então, só mais para frente, tá certo? Pessoal, um grande abraço para vocês, que tenhamos todos aí um bom ano, 2023. Um grande abraço, até a próxima. Mais uma vez, lembro, se não se inscreveram, se inscrevam ainda no canal, deixa aqui seu joinha, comentário, compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço e até quinta-feira, que a gente vai fazer uma live sobre perspectivas para 2023. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário, o que a gente está esperando um pouquinho aí sobre cada setor e falar um pouquinho sobre expectativas, tá joia? Um abraço, até a próxima, valeu!